Existe algo silencioso que acontece dentro de nós sem que percebamos. Aos poucos, o coração começa a se colocar no centro de tudo. As decisões passam a girar em torno do que sentimos, do que esperamos receber, do que nos agrada ou nos frustra. Sem perceber, vamos avaliando cada momento da vida pela pergunta: o que isso muda para mim? Ou como isso me faz sentir agora? Isso é comum no ser humano, mas não é inofensivo. Uma vida centrada apenas em si mesma vai se tornando pesada. A alegria começa a diminuir, os relacionamentos se tornam mais frágeis, a paciência se desgasta e o amor vai ficando curto. Quando o foco se fecha demais em nós, o coração perde espaço para contemplar a grandeza de Deus. A alma começa a se sentir apertada, como se estivesse respirando em um lugar pequeno demais para aquilo que foi criada para viver. Fomos criados para algo maior. O nosso coração encontra descanso quando volta a olhar para o alto. A palavra nos lembra que fomos chamados para viver uma vida de louvor, não apenas em dias fáceis, mas todos os dias. Louvar não é fingir que não existem problemas, é decidir não permitir que os problemas sejam maiores do que Deus em nosso interior. Quando escolhemos honrar ao Senhor diariamente, algo começa a se reorganizar dentro de nós. A mente encontra direção, o coração volta ao lugar certo e a alma se expande novamente. O louvor nos tira do centro e recoloca Deus no trono que sempre foi dele. E quando Deus ocupa esse lugar, a vida passa a fazer mais sentido, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Escreva amém se você deseja colocar Deus no centro do seu coração hoje. Quando aprendemos a louvar a Deus todos os dias, algo profundo acontece dentro de nós. Não apenas quando as coisas dão certo, não somente quando as respostas chegam do jeito que esperamos, mas também nos dias em que o céu parece silencioso. O louvor diário é um exercício espiritual que realinha o coração com a verdade. Ele nos lembra quem Deus é quando nossos sentimentos tentam contar outra história. Muitas vezes, o cansaço, a ansiedade e as pressas do dia a dia vão apagando nossa sensibilidade espiritual. A alma começa a sobreviver no modo automático. Mas o louvor funciona como um despertar interior. É como abrir as janelas do coração para que a luz de Deus volte a entrar. Quando escolhemos bendizer o Senhor em todo o tempo, mesmo sem vontade, estamos protegendo nossa fé de se tornar frágil e reativa às circunstâncias. O louvor mantém o coração orientado para o que é eterno. Ele nos lembra que Deus continua sendo bom quando o dia é difícil, continua sendo fiel quando ainda estamos esperando respostas e continua sendo soberano quando não entendemos o caminho. Louvar é declarar que Deus é maior do que o que sentimos agora. É afirmar que nossa esperança não está no que muda, mas naquele que permanece. Quando o coração aprende a louvar com constância, a alma vai se fortalecendo. A mente começa a se organizar. Os pensamentos se tornam mais claros, a fé ganha firmeza e o espírito encontra descanso. Não é o sentimento que sustenta o louvor. É o louvor que, com o tempo, sustenta os sentimentos. Se essa palavra falou com você, escreva glória a Deus e declare que o seu coração escolhe louvar ao Senhor em todo o tempo. A grandeza de Deus não tem limites. Por mais que aprendamos sobre Ele, por mais que experimentemos sua presença, sempre haverá mais para conhecer, mais para admirar, mais para se encantar. Deus não se esgota, não se resume ao que já vivemos com Ele. A cada dia, o Senhor revela novas camadas da sua sabedoria, do seu amor e do seu cuidado. Quando o coração entende isso, a vida muda de perspectiva. Já não buscamos em nós mesmos a fonte da força que precisamos. Já não esperamos que o mundo preencha vazios que só Deus pode alcançar.
Passamos a construir nossa vida ao redor dele e não ao redor das nossas limitações. Isso traz descanso. Não precisamos ser tudo, porque Deus já é tudo o que precisamos. Existe uma liberdade quando paramos de tentar carregar pesos que não fomos criados para suportar. Quando tentamos ser nossos próprios salvadores, nos cansamos rápido. Quando tentamos provar nosso valor todos os dias, nos frustramos com facilidade. Mas quando devolvemos a Deus a glória que pertence a Ele, algo pesado cai dos nossos ombros. O coração encontra alívio ao reconhecer: eu não preciso ser o centro, Deus é. Viver para a glória de Deus não nos diminui. Pelo contrário, nos coloca no lugar certo. É nesse lugar que a alma descansa, que a fé amadurece e que o coração aprende a confiar, mesmo quando não vê todo o caminho. Se você reconhece que Deus é maior do que tudo o que você tem enfrentado, escreva: eu confio em Deus, e entregue a Ele o centro da sua vida hoje. O louvor não pertence apenas aos momentos especiais ou aos ambientes religiosos. Ele foi feito para caminhar conosco na vida comum. No meio da rotina, enquanto você trabalha, dirige, organiza a casa ou enfrenta decisões difíceis, o seu coração pode permanecer conectado com Deus. O louvor transforma lugares simples em espaços de encontro com o Senhor. Quando escolhemos honrar a Deus no cotidiano, nossa fé deixa de ser apenas um hábito de alguns momentos e passa a ser um estilo de vida. Não é sobre repetir palavras bonitas, mas sobre manter o coração sensível à presença de Deus em cada detalhe. Há uma devoção silenciosa que acontece quando, mesmo no meio do barulho interno, decidimos lembrar quem Deus é. Se esperamos sentir algo especial para louvar, talvez louvemos poucas vezes. Mas quando escolhemos louvar como decisão, o coração começa a se alinhar com essa escolha. Aos poucos, a mente se acalma, os pensamentos se tornam mais leves, a atitude muda e a esperança volta a respirar. O louvor diário vai limpando o interior, fortalecendo a fé e amolecendo áreas endurecidas pela pressão da vida. Com o tempo, você percebe que não é apenas você que muda, mas o ambiente ao seu redor também. O louvor cria uma atmosfera espiritual diferente. Ele guarda o coração de se perder na reclamação constante e protege a alma de afundar no desânimo. Louvar é um ato de resistência espiritual em um mundo que tenta nos puxar para baixo o tempo todo. Se você deseja aprender a louvar a Deus até nos dias comuns, escreva: eu escolho louvar. E permita que Deus transforme sua rotina em um lugar de encontro com Ele. O coração humano tem uma tendência perigosa: esquecer. Esquecer do que Deus já fez. Esquecer de livramentos, esquecer de respostas, esquecer de portas que se abriram no momento certo. Quando a memória espiritual enfraquece, o foco volta rapidamente para os problemas atuais e a alma passa a viver como se Deus nunca tivesse agido antes. O louvor é uma das formas mais poderosas de combater esse esquecimento. Quando louvamos, trazemos à memória as obras do Senhor. Lembramos que não estamos aqui por acaso, que fomos sustentados até este dia e que a graça de Deus nos alcançou em muitos momentos em que nem percebemos. O louvor nos reconecta com a história que Deus já escreveu em nossa vida. Cada vez que você escolhe agradecer, você está dizendo à sua própria alma: Deus foi fiel ontem e continua sendo fiel hoje. Essa lembrança fortalece a fé para o amanhã. Mesmo quando ainda não vemos a solução, lembrar do cuidado passado de Deus renova a confiança de que Ele continuará cuidando. O coração que aprende a se lembrar também aprende a não se afundar tão facilmente no medo. A memória das obras de Deus se torna um alicerce firme quando as emoções ficam instáveis. A gratidão constrói raízes profundas dentro de nós, raízes que seguram a fé quando os ventos da insegurança tentam nos derrubar.
Se você é grato por tudo o que Deus já fez na sua vida, escreva "Sou grato a Ti, Senhor", e permita que sua fé seja fortalecida pela memória do cuidado de Deus. O louvor não transforma apenas o nosso interior, ele também alcança as pessoas ao nosso redor. A fé vivida de forma sincera se torna um testemunho silencioso. Quando alguém vê você honrando a Deus em meio às lutas, confiando mesmo sem entender tudo, algo é plantado no coração dessa pessoa. Às vezes, uma atitude de fé ensina mais do que muitas palavras. Nossa vida fala. As escolhas que fazemos, a forma como reagimos às dificuldades, a maneira como tratamos as pessoas, revelam em quem confiamos de verdade. Quando o louvor faz parte da nossa rotina, ele transborda em atitudes. Os mais novos na fé, os filhos, os familiares e até quem ainda não crê, passam a enxergar que Deus é real, porque veem os frutos dessa fé no dia a dia. Existe um legado espiritual que é construído não com discursos, mas com constância. Um coração que louva em toda estação ensina que Deus é digno de honra, tanto nos dias de celebração quanto nos dias de aperto. Isso gera raízes profundas em quem observa. A fé se torna algo vivo, próximo, possível. Talvez você não perceba, mas sua forma de se relacionar com Deus pode estar inspirando alguém agora mesmo. Cada atitude de gratidão, cada palavra de esperança, cada gesto de confiança constrói uma ponte para que outros também aprendam a confiar no Senhor. O louvor se torna uma herança espiritual que atravessa gerações. Se você deseja que sua vida seja um testemunho vivo da fidelidade de Deus, escreva "Minha vida é para a glória de Deus" e declare que sua fé vai alcançar outros corações. Deus espalhou sinais da sua glória por toda a criação. Todos os dias, a vida nos convida a levantar os olhos e perceber que não estamos sozinhos neste mundo. O simples fato de respirar, o nascer de um novo dia, as mudanças das estações, o cuidado invisível que nos sustentou até aqui, tudo isso carrega marcas da bondade do nosso Pai. Quando o coração aprende a enxergar Deus nos detalhes, a gratidão começa a florescer com mais facilidade. Pequenas coisas deixam de ser comuns e passam a ser lembradas como presentes. O louvor não nasce apenas de grandes milagres, mas também da sensibilidade de reconhecer o cuidado de Deus nas pequenas misericórdias diárias que muitas vezes passam despercebidas. Há dias em que o cenário ao nosso redor não muda, mas o olhar interior pode mudar. Quando escolhemos contemplar a fidelidade de Deus nas coisas simples, a alma se fortalece. A criação se torna um lembrete constante de que Deus está ativo, sustentando tudo com sua mão. Mesmo quando não vemos grandes respostas, ainda vemos sinais de sua presença. Cada novo dia é um convite silencioso ao louvor. Um convite para lembrar que Deus continua reinando, continua sustentando, continua cuidando. O coração que aprende a perceber isso não se torna ingênuo, mas se torna mais sensível à graça. Ele aprende a agradecer antes mesmo de ver o resultado final das orações. Se hoje você reconhece a presença de Deus até nas pequenas coisas, escreva: "Eu reconheço a tua bondade", e permita que a gratidão transforme o seu olhar. Mesmo entendendo tudo isso, sabemos que não conseguimos vencer o egoísmo e o cansaço espiritual apenas com força de vontade. Há áreas do coração que precisam de cura, não apenas de disciplina. Existem inclinações internas que só a graça de Deus consegue transformar. Por isso, não caminhamos sozinhos. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para renovar nossos desejos e alinhar o nosso interior com o coração do Pai. Muitas vezes, nossos olhos insistem em voltar para os próprios limites, medos e frustrações. Mas a graça de Deus levanta o nosso olhar. Ela nos lembra que existe algo maior do que aquilo que estamos enfrentando agora.
Jesus nos convida a entregar os pesos que não conseguimos carregar e a confiar que Ele é suficiente para sustentar aquilo que foge do nosso controle. Quando o Espírito Santo age em nós, Ele não apenas muda comportamentos externos, mas toca raízes profundas do coração. Ele vai limpando desejos que nos prendem a glórias pequenas e passageiras e nos conduz a encontrar alegria naquilo que é eterno. Aos poucos, o coração vai sendo treinado a buscar mais a presença de Deus do que a aprovação humana. Esse é um processo diário. Cair, levantar, aprender, recomeçar. E em cada recomeço, a graça de Deus se apresenta de novo, paciente, fiel e disponível. Não é sobre perfeição, é sobre dependência. Quanto mais dependemos do Senhor, mais livres nos tornamos por dentro. Se você reconhece que precisa da graça de Deus para renovar o seu coração, escreva: "Preciso da tua graça, Senhor", e permita que Ele conduza seus passos hoje. Escolher começar o dia com louvor muda a forma como caminhamos ao longo dele. Quando colocamos Deus em primeiro lugar no coração, nossas preocupações encontram um limite. Falamos da bondade do Pai antes de alimentarmos os medos. Honramos sua grandeza antes de analisarmos nossas próprias limitações. Esse movimento interior reorganiza as prioridades da alma. Ao longo do dia, somos constantemente puxados para a pressa, para a comparação e para o peso das responsabilidades. Mas quando o coração aprende a voltar para Deus, mesmo em pequenos momentos, algo se estabiliza por dentro. O louvor se torna um refúgio. Não porque os problemas desaparecem, mas porque Deus volta a ocupar o centro que sempre foi dele. Viver assim não significa ignorar a realidade, mas enxergá-la à luz de quem Deus é. Quando confiamos nossos planos, medos e incertezas nas mãos do Senhor, deixamos de carregar sozinhos aquilo que nos esgota. A presença de Deus não remove automaticamente todas as dificuldades, mas nos sustenta enquanto caminhamos por elas. À medida que o coração aprende a descansar em Deus, a vida parece ganhar um fôlego novo. A alma se expande, o peso diminui, o espírito se fortalece. Não porque somos fortes em nós mesmos, mas porque estamos ancorados em quem é forte por nós. Se você deseja entregar seus caminhos nas mãos de Deus hoje, escreva: "Eu confio meus passos ao Senhor", e permita que Ele guie cada decisão do seu dia. Pai amado, hoje eu me coloco diante de Ti com um coração sincero. Reconheço que, muitas vezes, deixei meus pensamentos girarem apenas em torno dos meus planos, das minhas preocupações e dos meus medos. Houve momentos em que perdi de vista o que realmente importa e deixei o peso da vida ocupar um lugar que pertence somente a Ti. Levanta meus olhos acima das circunstâncias. Ensina-me a viver para algo maior do que meu conforto, maior do que minha pressa e maior do que a minha própria compreensão. Que o louvor não seja minha última opção, mas minha primeira resposta. Treina o meu coração para correr em direção à gratidão antes de se inclinar à reclamação. Que a adoração preencha meus dias, tanto nos momentos de resposta quanto nos tempos de espera. Jesus, obrigado por me alcançar com Tua graça, por me dar uma nova vida e por caminhar comigo em cada estação. Obrigado por estar presente nos dias de alegria e também nos dias em que minhas forças parecem pequenas. Ensina-me a refletir o Teu amor nas minhas atitudes, nas minhas palavras e nas decisões que ninguém vê. Que a minha vida aponte para Ti. Espírito Santo, renova-me por dentro. Toca as áreas cansadas do meu coração, cura os lugares feridos e me ensina a descansar no cuidado do Pai. Quando o medo tentar dominar meus pensamentos, traz-me de volta à verdade. Quando a ansiedade quiser me guiar, lembra-me de que Deus continua no controle. Que o louvor seja minha fortaleza nos dias difíceis e minha canção nos dias bons. Eu entrego meus caminhos em Tuas mãos.
Consagro meus planos, meu futuro e tudo o que ainda não entendo. Recebe minha gratidão, minha devoção e o desejo sincero de viver para a tua glória. Que minha vida conte a história da tua fidelidade todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreva amém e declare que você entrega sua vida e seus caminhos nas mãos de Deus hoje. Se essa oração falou com você, não deixe isso terminar aqui. Inscreva-se no canal agora para receber todos os dias orações que fortalecem sua fé, renovam sua mente e trazem paz para o seu coração. Aqui você não caminha sozinho. Juntos, vamos buscar a presença de Deus e começar cada dia mais alinhados com a vontade do Pai.